Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar. Ah, tá no ar? Estão no ar mais um episódio do podcast Papo de Perrengue. E esse é o 27º episódio. Sim, número 27. Caraca, estamos chegando nos 30, vamos chegar nos 50, nos 100, 200 episódios aí. Que bom, quero dizer pra vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Papo de Perrengue. A esse universo de perrengueiros. Quero convidar você a deixar o seu like, a compartilhar. E você clicar no sininho para você ativar as notificações para estar por dentro do universo dos perrengueiros. Eu costumo dizer que o Papo de Perrengue, ele é um podcast que pode até nem ter nem pé nem cabeça, mas ele tem 100% coração. E eu costumo dizer que o sucesso, ele deixa pistas. E hoje, o convidado de hoje é muito especial. Ele tá no hype, ele tá viralizando aí na internet. E hoje vamos descobrir um pouco do seu sucesso, um pouco das suas pistas, dos seus rastros. A introdução, ele é conhecido como o Rei do Bodó. Ele é um empreendedor e criador de conteúdo aqui de Manaus, que transformou a venda de um peixe amazônico em um fenômeno digital. Ele quer levar e honrar o legado do seu pai e construir uma comunidade engajada que celebra a cultura amazônica com um bom humor e autenticidade. Ele, junto, quer levar sua mensagem a um público apaixonado e em constante crescimento. O que você vai encontrar no perfil dele de conteúdo é sobre a regionalidade, culinária, humor, família e entretenimento. E totalmente o conteúdo dele é autoral. Eu tô falando dele, Ricardo Queiroz. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde. Boa tarde. Boa dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos o horário da pessoa que vai estar assistindo, né? A Bodolingue. A Bodolingue é universal. É universal. Poxa, cara, muito legal. Fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. É uma honra ter você aqui com a gente. E eu costumo dizer que a gente costuma começar pelo começo. Então, queremos saber, antes do Rei do Bodó, antes da gente chegar lá, saber quem é o Ricardo Queiroz, de onde ele veio, tem quantos anos, tem irmão, irmã, onde foi nascido e criado, qual bairro. Se apresenta aí, pô, pra quem não te conhece. Primeiramente, boa tarde, boa noite ou boa dia. Né, o Ricardo Queiroz, nascido na zona leste de Manaus, ali no Jorge Teixeira, né? Só, rapaz. Bairro Nobre. E filho do seu José Gonzaga, né, e da Iriane de Oliveira Queiroz, minha mãe, que amo muito, deixar aqui já registrado. 31 anos já, agora dia 25 a gente completou aí 31 anos. Poxa, parabéns. Que irado. Casado com Larisa Siqueira, minha esposa, pai de 2 filhos agora que ela tá grávida. José Ricardo e o Bernardo, que tá por vir, né? Tá no forninho. Já. A gente tá nessa trajetória aí do Jorge Teixeira. Iniciamos na Feira do Mutirão, né? Na história com meu pai, porém nunca foi o sonho dele, né? Eu ir pra feira. Porém, o destino quis e nos trouxe de volta à Feira do Mutirão. Eu cresci naquele ambiente vendo ele trabalhar, porém ele sempre deixou claro aquilo pra mim, que não era que aquele local ali não era pra mim, que era pra me estudar, ter uma profissão e seguir, né, fora daquele ambiente. Então, estudar, né? Então foi o que eu fiz, né? Eu fiz um curso técnico em enfermagem, depois fiz uma graduação em enfermagem, trabalhei por anos na área da enfermagem, porém veio o diagnóstico dele de câncer e tive que assumir o negócio dele até a gente chegar aí
Rei do Bodó. Caraca, essa foi a trajetória, mas vamos chegar em cada detalhe. Show, Tu fez um resuminho, né? Uma coisa Uma assim. breve Uma breve introdução, exatamente. Caraca, que irado, cara. Que irado mesmo. Tem irmão, irmã, conta também. Sim, a gente... Eu falo que eu tenho 2 irmãs também, amo muito elas de maneira diferente ali, né? São as minhas filés que eu falo, né? Cristiane Queiroz e a Rosiane Queiroz, né? Eu sou o caçula, o mais amado, já deixar aqui bem registrado pra vocês. Legal, que bacana, cara. Mas conta aí pra gente as histórias de perrengue antes de chegar a ser o Rei do Bodó, antes disso, né? De saber que o seu pai foi diagnosticado, né? Com câncer. Cara, assim, um perrengue que a gente passou no período de início do diagnóstico dele, Uhum. assim, foi esse perrengue de eu trabalhar no hospital, ter que ir pra feira, casa, pela madrugada pegar o peixe na beira, e aí feira, casa, hospital, e nessa correria foram 2 anos e meio, mais ou menos. Corre. Que ano foi isso? Louco. Foi agora em 2022. Recente, Teve início, não faz muito tempo não. 2022. Meu pai faleceu já tem um ano e 6 meses, mais ou menos, já pra ser exato. É mesmo? Então... Caraca. O maior perrengue foi esse, né? Porque a gente... Mas assim, pra mim eu levava na esportiva porque eu já sabia que aquele momento do diagnóstico dele, eu já sabia que ali eu tinha pouco tempo de vida com ele já. Os meus planos, os meus projetos que eu tinha para honrar ele já não iam se concretizar. Então, através do Rei do Bodó foi a melhor maneira assim que eu consegui de honrar ele em vida e falar para ele, entendeu? Falar para ele que um dia o Rei do Bodó ia estar num podcast, entendeu? Ia estar em televisão, ia estar em jornais, ia estar em documentários, entendeu? Ia estar em rede nacional, né? Caraca, sério, já chegou nesse nível, caramba, que irado. Nível. Vamos chegar nessa parte aí, como tudo exatamente. Ainda, inclusive, eu quero até abrir um parêntese e fazer um adendo, ó, que a gente tem bastante amigos em comum, inclusive sua mulher, sua esposa. Eu estudei com ela, cara. Há exatamente 11 anos atrás, a gente se formou, a gente fez o ensino médio junto, ela tá aqui no bastidor. Eu fiquei surpreso quando ela chegou, assim, eu vi, caraca, eu conheço dela das antigas, em outros carnavais aí. Caramba, que irada. Aí eu fiz uns stories agora. Aí um primo meu que se chama Ismael Martins, ele disse que fiz faculdade com ele, contigo. Sim, Enfermagem também tem a Gabriele Barbosa. Também ela reagiu às stories, provavelmente é desses stories que eu fiz com você. Poxa, que irado, cara. Que irado. Que bacana. Tá, mas aí tu escolheu uma área, né? Se formou. Aí conseguiu trabalhar, né? Trabalhei na área. Conseguiu. Mas como é que foi pra escolher enfermagem, cara? Cara, eu sempre gostei, assim, da área de cuidar de pessoas, de lidar com o público, assim, sim. Sim. Então, ali, através da enfermagem, eu só busquei aprimorar aquilo que eu já fazia de melhor. Legal. Né? Eu sempre tive um cuidado com as minhas avós, né? Pro meu próprio avô, ali na minha infância, adolescência, né? Então, a gente foi buscando aprimorar. Mas, assim, quando um marco pra mim foi quando o Josimar, que é pai dos meus sobrinhos, ele aconteceu uma fatalidade com ele foi pro hospital e meio que não teve uma assistência muito legal. Então dali foi um pontapé inicial já firme, que eu falei, não, quero isso aqui, vou fazer. Te despertou, né, um interesse, então, pela área da saúde. Entendi. Foi um profissional muito bom, diga-se de passagem. Claro, claro, com toda certeza. Modéstia à parte falando, né, mano? Mas você sempre teve essa voz aí, parece de radialista, nunca tentou... Cara, todo mundo fala isso aí. Isso chamou a minha atenção, assim, pô, ele tem uma voz assim, cara. Onde o Rei do Bodó passa, a galera fala assim, essa voz, né? Pô, marca, né, cara? Já é um... né? Beijo do Bodó. A galera já sabe que é o Rei do... Pô, o Rei do Bodó tá passando aí. É mesmo, já ficou uma marca registrada, já é uma marca né? registrada. Sim, pô, total. Já criou... É totalmente a gente costuma falar assim que é um personagem, né? A gente torna ali o Rei do Bodó nos bastidores. O Rei do Bodó nos bastidores é uma pessoa diferente. Sim, né? Uma sim. pessoa que fala mais manso, mais suave, mais madeira.
retraído ali, espera o momento certo pra falar essas coisas. Mas ali, Legal. quando a gente liga a live, que a gente faz live lá na você feira, faz live, pra que vender irado. o peixe, Pô. a gente aí fala, bodozeiros e bodozetes de plantão, estamos na live do Bodó, meu cara, bodozeiro, na Bodó Live, então, pelo amor de Deus, pra você que é de Manaus, vem pra feira do... E começa, aí trata o Bodó, aí beijo, joga um beijo do Bodó na live. É uma loucura. Que irado, cara. Que bacana. Eu gostei dessa tua... A do energia teu muda. posicionamento, sem dúvida. Até porque, de uma certa forma, é um personagem. É. Né? É o multiverso do Ricardo, pô. É o Bodoverso. É o multiverso, exatamente, o Bodoverso. Já ia falar, né? Uma tuas várias camadas, né? De, pô, que legal, cara. Mas queremos saber, antes de chegar no Rei do Bodó, os teus bastidores de Ricardo. Antes de chegarmos no Rei do Bodó, né? Show. Aí, como surgiu a questão, teu pai sempre foi da feira, sempre vendeu peixe, Bodó, já era Bodó desde quando tu se conhece por gente, o do Nascer ele já trabalhava com isso? Era pescador, teu pai era o quê? Não. Meu pai, ele era Feirante. Né? Ele trabalhava na feira do... Eu falo que ele foi um dos fundadores da Feira do Mutirão. Que ele trabalhou mais de 33 anos na Feira do Mutirão. É mesmo? Né? O sonho dele era ver a Feira do Mutirão num local... Hoje a gente tá num local que não é nosso, definitivo, né? Tá provisório. Uhum. E o sonho dele era ter uma feira própria mesmo dele, entendeu? Um ambiente, assim, Sim, ideal para receber nossos clientes. Então, infelizmente ele não pôde, né? Mas a gente tem projetos para isso, né? Uhum. Então, nos bastidores, o Rei do Bodó já existia, né? Era o seu pai? Do meu pai. Ah, tá. Porque a gente sempre brincava com ele, né? Não, o Rei do Bodó e tal, era um particular nosso. Ah, tá. E aí foram se passando os anos, eu vendia na frente, porém não pegava em faca. Como hoje nos vídeos a gente tá com a faca na mão, tá trabalhando, mão na massa. Sim. Ele não deixava, mas eu sempre fui muito observador, né? Muito observador, então eu prestava muita atenção nele. Pra ele parecia que era como show mesmo. Ele era um showman ali do peixe, entendeu? Parecia que ele pegava e cortava, ainda fazia assim com a mão, tinha os movimentos, então ele era um cara muito, muito cuidadoso, né? Os clientes dele eram muito apegados a ele ali. Então ele sabia cativar a clientela, sabia, né, se vender. Assim, ele criou há muitos anos. E aí ele sempre fazia eu ir pra feira, acompanhava ele, porém ele sempre falava, estuda. Então eu ia pra feira, depois eu estudava pelo período da tarde, porém eu chegava na feira com ele mais 8 horas, ficava até umas 9, porque 10 horas eu já tinha que ir pro curso técnico, porque ele me botava, ou eu fazer curso técnico de informática, ou curso de inglês, ou curso de violão. Aí eu passei 3 anos ali no Thiago de Mello, que era o antigo Thiago de Mello, bem do lado do Platão Araújo, né? Então eu passei 3 anos lá fazendo curso de inglês, fazendo curso de violão. Eita. Então eu sempre tava nesse ambiente, assim. Ah, então tu é músico, cara? Assim, tu tem um... a gente arranha, né? Melhor na voz a gente consegue... fazer alguma coisa do que... no instrumento no acorde. não é muito bom, não. Mas sabe dar uns... Um miguezinho, né? Dá pra... Dá pra sair um som. Dá pra sair. E aí a gente foi seguindo, aí depois eu a gente finalizou o ensino médio. Quando finalizei o ensino médio, já fui servir, fiquei 1 ano na Marinha. Olha! Na Marinha eu fiquei 1 ano como já cozinheiro. Era aquático, já tava na água, já tava nesse... Bodomendo. Muito lá bom. E lá eu fui cozinheiro na Marinha por 1 ano, cara. Cozinheiro, cara. E um perrengue da Marinha, assim, muito massa. Conta. Cara, no primeiro dia de cozinha, foi um final de semana. Já sabia cozinhar? Já era nada? Eu não sabia. A Marinha me pagou um curso de cozinha. Eu sempre gostei da gastronomia. E aí fiz pelo Senac, auxiliar de cozinha e tal. Eles ensinaram, foi muito bom. A minha professora até me indicou pra mim fazer o curso de chefe de cozinha, porém não deixaram, né? Barraram. E no primeiro dia foi um final de semana, pô. Final de semana o chefe de cozinha não ia ficar, pô. Não fica a bordo, que eles falavam, né? Gíria de naval, né? Que eles falam. Sim. Então, só ficava eu e um cara que ajudava a lavar a louça e um cara que servia. Então, eu era o cozinheiro-chefe do dia, pô. E aí, o cozinheiro do almirante chegou e foi lá embaixo. Mano, agoniado, o cabo, ele falou, mano, quem é o cozinheiro de hoje aí e tal, tá na serviço? Eu falei, mano, sou eu. Ele, tu? Não pode. Eu falei, pô, tem outro. Ó, o almirante tá aí
Entendeu? Ele vai comer, se a comida estiver ruim, ele vai mandar te prender, mano. Eu falei, não, ele vai, já chegou me assim leva na preso, moral, já chamou na xinja. já me leva preso então, eu falei, mano. E aí, pô, mano, aí eu falei, Tu foi preso? não, pô. Ah, tá. Aí quando foi, eu falei, e qual é o cardápio de hoje? Eu falei, mano, é bife e caçarola. Tu sabe o que é caçarola? Eu falei, mano, o que é caçarola? Me diz aí. Eu não sei, mano. Era panela, a panela, né? assim, é uma frigideira enorme, né? Eu falei, mano, não sei. Eu falei, mano, capricha, não sei o que. Eu achei que ele ia me ajudar, né? Mas não, ele falou, mano, te vira. E aí tal, eu liguei pra minha mãe, falei, mano, o que é caçarola e tal? Naquela época não tinha o chat GPT. E aí ela falou, não, a panela, só corta o bife e tal, tempera. Cara, fiz, né? A gente fez um bife. A carne muito macia que eles serviam pra gente, que era lagarto. Nossa. Pra fazer bife. Muito macia. Cara, muito Caraca. bom. E aí, então ficou lá cozinhando por horas. A gente cozinhou e depois fez bife. Eu fiz bife mesmo ali. Legal. Né? Fino, bem, um corte bem delicado. Bem... Massa. E aí fiz uns temperos e tal. Fiz ali na caçarola, né? Refoguei tudo e preparei um prato assim, né? A gente faz uns pratos assim. Quando a gente faz lá em casa, minha esposa gosta quando eu cozinho. Olha, que irada. E aí, preparei pra ele. Ele falou, e aí, tá bom? Não sei o que. Eu falei, tá bom, dá pra ele comer. Não sei, né? E aí ele fez, cara. Ele fez, preparou e levou, né? Porque ele manda um pirex separado pra eles, entendeu? Tem todo um detalhe nisso. Ele foi pra lá. Quando ele trouxe, ele levou, pô. Aí não passou nem 15 minutos que ele saiu. Ele voltou. No que ele voltou, ele falou, mano, te arruma aí, passa uma água nessa tua bota, não sei o que. O comandante quer te ver, mano. Vai preso, não sei o que. Aí eu falei, mano, você preso, sabe como ficar na frente dele? Eu falei, mano, ficar em pé lá. Não, pô, tem que ficar posturado, não, pra dar sentido, não sei o que. Eu falei, tá, beleza, porque tem toda uma regra deles lá, né? Então, é mesmo. Uhum. E aí ele me chamou, pô. Um senhor, super gente boa, o almirante. Você lembra o nome dele? O nome dele eu não me lembro, cara. É porque também é por sobrenome, né? Que vocês têm um nome inglês. Então, ele pegou, me chamou, ele falou, cara, você sabe cozinhar? Quantos anos você tem? Eu falei, tem 18. Ele falou, você sabe cozinhar? Eu falei, não, você é cozinheiro, você é chefe? Eu falei, não. E aí eu já, muito oportunista. Claro. A oportunidade passa ali, a gente já pega. Tem que, com e já certeza. aproveita. Então, antes de eu ir com ele, a professora já tinha me orientado de que eu tinha ganhado um curso para mim fazer o curso de cozinheiro mesmo, de chefe de cozinha. Gratuito, que eles iam me disponibilizar, porém eu precisaria ser integral, pô. Aí eu entraria às 7 da manhã e sairia às 17. Então, esse horário era comercial, né? Esse horário era o período que eu tinha que estar no quartel, pô. Uf. Aí eu falei, mano, é aqui. E aí ele perguntou, falou, pô, comida é muito boa, jovem, você tem que investir nisso. Continua assim, você vai dar certo. Pode fazer. Muito bom, parabéns, você tá de parabéns. Pô, o cara te apoiou, te incentivou. Muito e tal. Irado. Você quer fazer, você tem um pedido e tal? Você quer falar alguma coisa? Eu falei, pô, comandante, se eu me permitir, ó, eu fiz o curso no Senac. E aí, lá, minha professora me presenteou com um curso de chefe de cozinha. Eu gostaria muito de fazer. Mas e aí, o que te impede? Aí entra o detalhe, que é das 7 da manhã às 17. E esse período eu tenho que estar a bordo. Entendeu? Não, mas dá pra fazer, pô. Pede pro teu oficial fazer um ofício, que aí ele envia pra mim, eu assino, você vai fazer e final de semana você fica a bordo, cumprindo expediente aí, cobrindo da semana. Tudo bem isso pra você? Eu falei, tá ótimo. Porém, aí, cara, saí de lá super feliz. Eu falei, mano, vai dar certo e tal, não sei o quê. E falei com meus oficiais. Porém, aí eu falei com o sargento, o sargento falou com o suboficial, e o suboficial falou com o comandante lá, né? E aí me barraram, mano. Eu fiz a cartinha tudinho, a punho e tal, entreguei pra eles. Fez o ofício, porém, né? Porém eles falaram, mano, onde é civil recruta, tem privilégio assim. E aí eles me cortaram. Aí eu não fiz o curso de cozinha. Aí fiquei um ano lá só. Depois peguei baixo. Nesse período de um ano foi o período que eu fiz o curso técnico em enfermagem. Com dinheiro de lá, eu dei entrada, meu pai ajudou depois no final. E fiz o curso técnico de enfermagem. Sabe? E sempre nesse ramo empreendedor aí. Que aí no curso de enfermagem a gente já vendia uns bombons, ali, algumas coisas e tal. Né? Então, depois que eu saí da Marinha também, a gente peguei um pouquinho de dinheiro e montei um empreendimento ali, um açougue. Então a gente foi nessa pegada aí. Cara, eu já percebi então, pelo que eu percebi, que você já tá na veia o empreendedor, né? Nato, porque por causa do teu pai, feirante, né? Desenrolado, Caramba, né? O cara... Sensacional. É bom ter essa veia de empreendedor, de autônomo, de vendedor, tudo é venda. Não tem como. Não tem como se vender
Se você mesmo se vende, né? Se você não tem um produto ou um serviço, você é o próprio produto. Exatamente. Então, esse Sim, perrengue caraca. da Marinha foi sensacional. Poxa, Eu ia mano. preso, pô. Tá ligado? Tu ia preso, caraca. Eu costumo dizer, tem uma frase, até no empreendedorismo, né? Que quando a água começa a bater na bunda, a gente começa a nadar. Quando as dificuldades, quando vem as intempéries da vida, tudo aí, que a gente começa a acordar pra vida. Meio que um start, tipo, desperta. Tipo, faz alguma coisa, parece que a ficha cai. Exatamente. Não tem que cair. Exatamente, cara. Que irado mesmo essa tua história de contar. Fez o curso técnico, se formou, e aí? Trabalhei na área por 8, 10 anos, cara. Aí comecei com... Esse perrengue aqui eu posso falar? Claro, eu acho que eu não mano, vou ser preso não, né? Se eu falar... Não, relaxa, a gente... Vai falar assim, porque eu fui muito... A gente corta a depois. gente costuma falar lá no naval... Vocês têm bons advogados. Tem... Não, porque a gente é muito... A gente costuma falar no naval que a gente é muito safo. Pô, tem que ser safo. Tem que ser safo, claro. Tudo Sagaz, falava pai. assim, tudo é válido desde que você não seja pego, entendeu? Então, aí eu fiz o curso técnico de Certo. enfermagem, saí da Marinha, não tava trabalhando, tinha pego dinheiro montado o açougue. Até então, o açougue, eu montei, deixei claro pra minha irmã que eu falei, ó, isso aqui vai ser pros meus sobrinhos. Na época eu não tinha filho. Porque daqui a pouco eles vão crescer, vão precisar, vão ter um negócio, aí a gente compra uma casa pra eles, aí eles vão ter o local deles. Deixei claro pra ela. E aí a gente foi, e de lá eu fiz o curso técnico. Faltando 3 meses pra acabar, 4 meses eu acho pra acabar o curso técnico. Um amigo meu me liga, mano, eu tenho uma vaga de emprego aqui e tal, pô, tá afim pra técnico? Eu falei, toma, mas eu não me formei. Não tem problema, pô, vem. Eu falei, fui, pô. E aí, cara, mano, me contrataram, já sabia algumas partes técnicas ali, teóricas, né? Já tinha um pouco de prática também, não muita. Mas era bem tranquilo o trabalho, porque era de home care. Então, era um paciente bem estável, tranquilo. E aí, a gente foi contratado, e depois foi pra entrevista. Na entrevista, a mulher falou, pô, você tem que trazer seu Corém, né? Seu diploma, seu certificado de conclusão de curso e tal. Os documentos, né? Pra poder ser contratado. Eu já dei entrada. E aí, vai levar uns... de 4 a 5 meses. Sabe com essa papelada de documento e tal, de 4 a 5 meses pra poder sair o nosso documento e eu trazer pra você. Não tem problema não, ela falou. Depois, quando sair, você traz. Só traz sua carteira de trabalho e tal. E aí, levei, cara. Claro. E fiquei trabalhando como técnico de enfermagem antes de formar. Assim, é errado, já deixo aqui, não faço isso. Mas, assim, a gente trabalhou com... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Serenidade, a gente trabalhamos com serenidade. Claro. Ninguém morreu, vou deixar claro aqui, tá bom? Já tem o nosso histórico. E aí depois eu informei, continuei trabalhando como home care. Trabalhei em... Explica pro pessoal o que é home care, pros leigos. Hein? O atendimento da enfermagem a domicílio, né? Geralmente são pacientes assim, que estão acamados, precisam tomar um remédio de hora, fazer uma medicação ali na veia, que é rápido, coisa simples. Nada muito... Um delivery da saúde, né? De atendimento. Entendi. E aí, depois do home care, eu tive que sair, porque foi um período que... Quanto tempo tu passou acho fazendo que foi isso? uns 3 anos, eu acho. 3 anos, mano. Ali a gente foi aprimorando. Foi perrengue? Foi perrengue? Mano, Tem foi alguma perrengue. história? O perrengue Tem alguma mais história... do atraso, mano. Salarial. O maior É perrengue mesmo? Era esse, cara? Porque, cara, a gente ia trabalhar, às vezes a gente pagava pra trabalhar. Sim, Então, pra é transporte, complicado, pô. O perrengue era isso. Mano. Qual foi o maior tempo de atraso? Cara, Quanto foi tempo? 3 meses. Caraca! 3 meses. 3 meses. Nossa, 3 meses de perrengue, tirando aí, do... o cara pagava uma semana de vale transporte, aí depois, não, pô, vai cair tal dia, vai cair, nunca caiu. Aí o cara... Nossa, velho. Muitas das vezes a gente aceitava pela experiência, pela prática, a gente ganhava isso é importante. uma experiência. E depois disso, eu joguei na justiça, a empresa, ganhei. Então, poxa. Nos bastidores você vai me falar quem é a empresa. Aí, ganhamos, né? Ganhamos a causa. Legal. E aí encontrei uma amiga que ela me indicou. Foi na área que eu me encontrei, que hoje é a área da nefrologia. Nefrologia, o que é isso, pra quem não conhece, pra quem não sabe? Que cuida dos rins, né? Dos pacientes renais. Então, foi ali que eu me encontrei. Uma amiga minha falou, ó, tem uma vaga aqui, porém, 1 mês de
voluntário, tu faz uma prova, se tu passar, tu é contratado. Olha. Eu falei, pô, não tem um mês, porque eu tenho que receber, eu não posso ficar um mês sem receber. Então, me dá uma semana, no máximo 2, que eu aprendo, faço a prova e tu já me contrata. Aí ela falou, aí depende de ti, se tu aprender, porque é uma máquina sinistra. Pra galera, se quiser pesquisar, é uma máquina sinistra e tal. E aí tem que mexer, tem que manipular, funcionar o paciente e tal. Tem todo um processo. Muito, muito delicado. E aí a gente aprendeu, passou 2 semanas. Em 2 semanas tu aprendeu a... Certo. Peguei, aprendi. Aí Dominou aí a a enfermeira máquina. falou comigo, quer fazer a prova na hora. Tem uma vaga, pronto, é minha. Aí fiz a prova, passei, já me contrataram. Nossa, é isso, pai. E de Top, lá... top. E de lá foram... Nessa empresa, e quando eu comecei, foi quando eu falei, daqui eu vou fazer minha graduação em enfermagem. Mas... E aí eu Aí já com fui o dinheiro, contratado, né, no próximo já já me matriculei na enfermagem. Muito Matriculei legal. na graduação. Aí foi o processo que eu fiz. E eu falava, 5 anos eu vou ficar aqui, vou me formar e vou... Foi quando... Nesse período de 5 anos eu fiquei. Aí não deu de ficar os 5 anos porque me demitiram. Infelizmente é porque foi o período que veio a pandemia. 2020. Né? Foi o período que veio a pandemia. E aí, logo em seguida a empresa cresceu. Eles tiveram que abrir uma CIPA. E a galera... O que é CIPA? Como eu falo, é o controle de segurança da empresa lá que eles fazem, né? Ah, é. E aí, então, como eu falo pra mim, não tem como não amar o rei do bodó. O rei do bodó. Todo mundo gosta, cara, carismático e tal, então a galera gosta. Então, eu era um cara muito fácil de amizade. Então, Sim. lá na empresa, tipo, todo mundo gostava de mim. Entendeu? Então, Muito teve massa. o... Era o popular lá, É, né? Que era teve amigo de todo mundo, cara, conhecia todo mundo te conhecia. então que aí irado. teve como é que a gente fala? Teve a votação, pô, pra indicação pra presidente, coloca o Ricardo. Aí, pô, ganhei. Tu foi o presidente aí, da CIPA lá. E aí, então, eu ganhei o título, eu tinha voz, então eu usei a voz. E aí foi quando surgiu a pandemia, então aí eu tive alguns questionamentos com a empresa e tal, falava, ó, a gente precisa disso. Algumas pessoas foram acometidas e tal, passaram mal, e aí comecei a cobrar. Claro. E aí me cortaram, me demitiram. Caraca. Mas depois de lá, a gente já foi pra outra empresa. E foi quando, já naquela empresa lá, foi quando já veio o diagnóstico de câncer do meu pai. Fiquei alguns anos ali e a gente descobriu o diagnóstico de câncer do meu pai. Foi quando eu me deparei nessa situação. De que eu sabia que a partir do momento que a gente afastasse ele totalmente das atividades dele, ele iria regredir ainda mais, ele ia se entregar à doença e a gente ia ter pouco tempo com ele de vida. Então eu falei pra minha mãe, conversei com a minha mãe, com meu pai, conversei com as minhas irmãs, eu falei, vou tocar um negócio, pô. Eu não sei fazer como ele, pô, mas eu falei pra ele que eu faço melhor. Posso abrir um parêntese e comentar um pouco? Pode sim. Desde quando eu vi, né, desde na época da Marinha, quando surgiu a oportunidade, tipo, opa, né, o cara acima de você, a autoridade, falou, né, tipo, viu um potencial você na cozinha, aí pediu pra fazer um ofício, aí tinha surgido aquela outra oportunidade de fazer o curso. Aí, cara, eu quero fazer uma indagação pra você. Você tá aproveitando as oportunidades que tá surgindo na sua vida? Porque tem certas oportunidades que bate uma vez na nossa porta. E você tem a livre escolha de querer entrar nela ou não, aproveitar ela ou não. Mas eu costumo dizer também, eu sempre bato nessa tecla aqui, Ricardo, que tem gente que espera a oportunidade vir até nós e tem outros que vão atrás e criam as suas próprias oportunidades. Então, todo empreendedor nato ele cria as suas próprias oportunidades, ele não depende do governo, não depende da economia do seu país, ele não depende de nada das suas circunstâncias ao seu redor. Porque tudo isso, a crise, começa aqui, na mente. Então, se você tem uma mentalidade baixa, uma mentalidade fraca, você vai ficar à deriva, vai ficar à mercê das coisas, entendeu? E uma coisa que isso me chamou a minha atenção dessa tua história é isso, que você aproveitou as oportunidades no momento certo. Ela apareceu, ela surgiu, essa porta abriu, opa, vou entrar, é minha. A vaga é minha, não, relaxa, é só uma vaga, eu só preciso de uma vaga. Né? Tu entrou e foi indo. Eu me identifico muito com isso porque eu sou assim também. Quando eu vejo que, opa, tem uma oportunidade, talvez essa oportunidade não venha, eu abraço ela, eu agarro ela e não tem... Você entende? E é isso, você tem que aproveitar e agarrar as oportunidades. Né? Eu gosto desse momento que
a proposta desse podcast é isso, né? É contar os teus perrengues e tirar uma lição dessa história, né? Um aprendizado. E, pô, esse relato que você fez tá gerando muitos insights, muitos hacks, muito aprendizado disso, né? De você aproveitar cada oportunidade. Aproveitar o momento. Exatamente. Aproveitar o momento. Tanto que, como você falou, o AV empreendedora, né, já corre nas veias, né? Então, e outra, é você pesquisar, você estudar, né? Uma coisa que eu sempre tava por dentro ali era a questão da internet, pô. Antes de surgir o Rei do Bodó, já existia um Rinscardo, pô. Entendeu? Porque eu trabalhava com a galera dos rins, né? Paciente renal, que a gente fala. Então, tipo, o paciente não sabia o que era uma agulha, uma fístula, uma máquina de hemodiálise, ele não sabia, porque tinha muita dificuldade. Eu via ali um nicho, porque eu já sabia o que era nicho. Hoje se fala em nano-nicho, entendeu? Mas naquela época era nicho. E aí eu já tinha estudado. Falei, pô... Aí eu falei, cara, eu sou muito bom em explicar as coisas para as pessoas, elas entendem, conseguem ter uma captação, um aprendizado legal. E aí, tanto que eu falei, pô, vou investir aqui, pô, num Rinscardo. E aí criei um Instagram, pô, né? Porque, tipo, pô, referência de rim, enfermeiro, ia ser eu, mano. Ia ser eu. Se eu não fosse o Rei do Bodó, ia ser o Rinscardo. A galera ia conhecer, na enfermagem todo mundo ia conhecer. Hoje a galera conhece na área da saúde, sabe que o Rei do Bodó é enfermeiro. Aí os médicos falam, pô, o Rei do Bodó é enfermeiro, não quer saber de enfermagem, tá louco? Ele quer. Então aí a gente se deparou voltamos para a doença do meu pai. E aí eu tinha que tomar uma atitude, cara, uma decisão, e a decisão foi essa, né? Pra mim, a única maneira de honrar ele em vida que eu vi foi essa. Cara, o cara que trabalhou dia e noite, madrugadas, me deu de tudo, do bom e do melhor, os melhores livros, os melhores cursos, os melhores ensinos, tudo que ele pôde me dar, ele conseguiu através ali da feira, do trabalho dele, pô. Então, o que eu fiz? Eu falei, pô, eu vou honrar meu pai dessa maneira, porque é isso que ele ama, é isso que ele gosta, então vou fazer isso aqui. E quando a gente foi pra lá, ele não gostava, ele falava que eu fazia errado, que tá tudo errado, que você sabe fazer. Mas quando a gente se deparou lá, eu falei pra ele que a gente viu a oportunidade do Bodó nesse período da seca, vamos adiantar logo aqui, que aí dá muito, e aí ele desperdiçava, pô. Meu pai, ele jogava dinheiro fora. Eu falo que ele era louco, porque ele jogava dinheiro fora. Ele pegava os bodós e jogava. Então hoje a galera vê, pô, na feira, fala, pô, se o teu pai tivesse essa visão, né? Até mesmo eu, né? Mas só que eu falo que eu fui obediente. Sempre obedeço muito minha mãe, honrei muito meu pai. Então, Legal. Eu falo isso, honra teu pai e tua mãe para que seu dia se prolongue. Então eu busquei nisso. Legal. E era isso que ele queria, eu fui e fiz. Meu pai participou da minha colação de grau, me deu, colocou um anel, entendeu, no meu dedo. Então tudo isso aí ele pôde participar, ele pôde aproveitar. Porém eu falei para ele. Falei que o Rei do Bodó, que a gente ia criar uma empresa, que se chama o Rei do Bodó, que um dia sentado, como eu tô contigo aqui, na mesa, tomando um café, eu falei pra ele, eu não olho no olho dele. Falei, pai, o senhor vai ver. A gente vai criar o Rei do Bodó. Um dia a gente vai estar na televisão, na rádio, né? Capa de jornal, entendeu? Um dia o Brasil, o mundo vai conhecer a gente. Um dia a gente vai estar na Globo, pô. E aí ele ria, pô. Falava, pô, isso é loucura, pô. É doido, vai estudar, vai trabalhar, vai pegar a caneta, vai ficar escrevendo lá, é mais fácil do que ficar pegando a faca. Eu, não, você vai ver só, vai dar certo. E aí foi quando a gente fez o primeiro vídeo, pô. Lá pro Rei do Bodó, eu ainda tava no hospital, feira, casa, nessa turbulência toda. Uhum. E aí a gente já tinha feito ali o bodó descascado, a gente fez o picadinho, e um amigo falou, mano, faz a linguiça de bodó, pô. Cria a linguiça de bodó. E a gente criou. Nessa criação aí, eu sempre fui bem, tipo, de gesticular bem, de se comunicar bem. Uhum. Ele falou, mano, vamos fazer um vídeo pra banca do Rei do Bodó ser mais falada de Manaus. Eu falei, Manaus não, do Brasil e do mundo. Aí, top, pronto. Mano, foi sensacional. Naquele dia não tinha toda essa energia, né? Mas calmo, mais tímido ainda. Tava começando ainda. E aí a gente falou, no primeiro vídeo a gente falava, fala, bodozeiros e bodozates de plantão. Aqui na banca do Rei do Bodó tem bodó vivo, bodó ice, bodó descascado, filé do bodó, ova de bodó, eu pegava o bodó assim, ovado, espremia, ova de bodó, jogava na câmera, linguiça de bodó. Se você não quiser vir na Feira do Mutirão, manda mensagem no Bodozap, ou então liga no Bodofone que o Bodoboy entrega pra você em toda Manaus, 64 bairros, 10 invasões.
e o Bodoboy vai. E aí, cara... Cara, tu criou um universo do Bodó, acho isso maravilhoso, cara. Aí dali, é muito bom. Dali já havia o Rei do Bodó, que eu falava, Bodó, nesse período de 2 anos, eu falava, sempre falei, hoje eu sou o Rei do Bodó oficialmente, mas naquela época não. O Rei do Bodó é o meu pai, eu sou apenas o príncipe, o host da empresa, o marketing, o garoto propaganda, né? O rosto bonito. E aí, caraca, a gente tinha 54 seguidores na plataforma, a gente postou o vídeo, em 3 dias bateu 5 mil. A gente chegou a mais de 100 mil visualizações no vídeo, batemos 10 mil, depois liberou a live e a gente começou a ter visualizações. Nosso vídeo foi compartilhado por... Você é no Instagram? Tu fala? No TikTok. Foi compartilhado em várias páginas aqui de Manaus. E aí foi o momento que eu falei pro meu pai. Falei, pai, ó, você tem que ensaiar agora, porque a galera vai vir, vai fazer uma entrevista com o senhor, vai querer saber quem é o Rei do Bodó, de onde o senhor veio e tal. E aí ele ria, porque, besteira, menino, bolado da vida já, né? E aí, quando aconteceu, cara, graças a Deus, ele pôde participar disso. Na primeira entrevista que a gente deu, né, ele participou e foi da maneira que eu falei, pô. Né, o cara veio, entrevistou, ele quis saber da história dele, de onde ele veio, como ele foi pra chegar até Manaus, como ele criou todo esse universo, como ele trabalhou. Então, hoje tá eternizado pelo YouTube, né, tá gravado lá. Sempre que eu bati uma saudadezinha, eu ligo lá e assisto pra falar, olha aí, velho, não te falei? Foi a última aparição que ele apareceu, né, de entrevista, que tem a primeira... que a gente registrou. Assim, então, para aquela marca ali. Foi em que ano isso? Foi 2022, né, 22 aí. Então, foi a primeira. Nessa faixa, 22, 23. Ah, sim. Então, ali ficou marcado ali. Ele participou, eu falei, ali, não te falei. Pelo menos ele acompanhou e viu o início de tudo, né? Como começou e o progresso, o avanço disso. E uma das coisas que me marca, assim, com ele, foi a última conversa que eu tive com ele no Secom. Sabe? Eu fui muito aberto, eu sempre fui muito franco com meu pai. Eu já sabia, por você ser da área da saúde, você sabe a evolução da doença, você sabe o fim, né? Que pode acontecer, é só um milagre pra você sair disso. Então... eu falei pra ele, pai, ele tava passando mal, eu fui lá, eu falei pra ele, pai, pô, sentado na grama ali do Secom, eu falei, pô, pai, eu queria muito, o senhor sabe que a gente vai ser muito grande em Manaus, a galera vai conhecer gente, a gente vai viver coisas maravilhosas, entendeu? E eu queria muito que o senhor participasse, mas o senhor sabe que eu e o senhor sabe que não vai ser possível. O senhor sabe, o senhor já sente. E eu queria muito isso. Ele tinha quantos anos? Tinha 52. Novo, jovem, caraca. E aí... nossa. Ele pegou e falou, meu filho, ó, se eu pudesse gravar aquele momento, eu gravava, mas assim, no off eu não costumo. Mas tá aqui na memória. Mas tá na memória, tá eternizado nisso. Sem dúvida. Então, ele falou pra mim, cara, meu filho, ó, não te preocupa. Tudo que você fizer, Deus é contigo, Ele vai te abençoar, vai te honrar e vai dar certo, não te preocupa não. E graças a Deus deu certo, hoje a gente é esse sucesso aí que é. Que maravilhoso. Outro parêntese, achei muito interessante, cara, Ricardo, que você, primeiro, antes de tudo, né, de proferir, de falar, abrir a boca, você teve fé. Você imaginou, né, teve uma visão de futuro. É uma visão, né? É como se fosse a palavra profética, né? É você já falar algo que ainda nem aconteceu, mas já aconteceu no mundo espiritual, já acontece. A palavra tem poder. A palavra tem todo o poder. Mas antes de você falar, você tem que pensar, né? Vem aqui na mente. Então, você pensa, a criação foi isso, foi um pensamento de Deus e ele disse, haja luz e ouve luz, porque há poder nas nossas palavras. Tanto é que o mundo foi criado através da palavra. Incrível, interessante isso, porque quando você quer criar alguma coisa, você tem que abrir a tua boca, você tem que ser um profeta, você tem que falar e falar coisas positivas, abrir a boca mesmo. E foi isso que aconteceu. Até mesmo nesse processo, assim, eu costumo falar que a galera fala muito. O Rei do Bodó é muito grande, mano. Em Manaus, a galera conhece. A gente tá com 52 mil seguidores. Mano, é muita gente. É muita gente. A gente vai analisar, a gente fez uma análise do nosso perfil lá, através de uma amiga nossa. Tem mais de 5 milhões de visualizações, pô, no mês, pô. Então, tipo, é muita gente. O alcance é muita coisa, é muita. Então, tipo, você para e pensa assim, pô, caramba, né? Que loucura. Demais. Então, eu falava, uma das coisas como você falou, né? A palavra tem poder. Eu falava tudo isso pro meu pai. Hoje, viver isso aqui, pra mim é tudo natural, entendeu? Porque eu já falava pra ele. Uma das coisas que marca muito, assim, pra mim,
é que eu falei pra ele. Foram duas coisas. Uma da nossa parceria que a gente tem já, que é um cara sensacional. E outra, uma das parcerias que a gente conseguiu também com roupa, pô. Eu falava pra ele. Falei, pai, ó, o Rei do Bodó vai ser grande. A galera vai querer conhecer, vai querer saber onde é, entendeu? A galera fala muito, mano, tem que postar teu dia a dia, onde tu tá e tal. Que a galera quer saber onde o Rei do Bodó anda, né? Claro. Mas o Rei do Bodó é misterioso. E aí, uma das coisas que eu falei pra ele, eu falei, pai, você vai ver só. Vai chegar um dia que a galera que tem uma loja de roupa, vai chegar comigo e vai falar, pô, eu tenho uma loja de roupa aqui em Manaus, é grande e tal, e eu queria vestir o Rei do Bodó. Cara, meu pai ainda era vivo. E eu tive uma conversa de café com ele na mesa. Graças a Deus eu tive muitas oportunidades de conversar com ele no café da manhã. A gente conversava abertamente, ria. E eu falei pra ele. E num dia eu tava vindo pra casa com a minha esposa. E aí chegou uma mensagem no meu celular. E aí, do jeito que eu falei pra ele. Ó, sou fulano de tal, tenho essa empresa de roupa e tal. E eu gostaria de vestir o Rei do Bodó com as nossas roupas e a nossa marca. Cara, eu mostrei pra ele começou a rir e tal. Muito bom, muito bom. Caraca, teu pai é meio... Já porque pelo que eu percebi, ele é meio cético. Ele é meio duvidoso. Não, é porque assim, ou não. Pra ele via a Feira do Mutirão como... Pra ele não era... Ele não foi bem sucedido. Pra ele achava isso. Ele via que não era futuro, pô. Ah, tá. Mas só que eu falo... Onde eu passo, eu falo, cara, o meu pai é o cara mais bem sucedido que eu conheci, pô. Meu pai, ele não sabia ler e tirou a habilitação, né? E no processo de habilitação, ele pagou e no processo de habilitação ele foi pra sala de aula e o professor mandou ele ler e ele falou. Chegou um professor dele e falou, professor, eu não sei ler e tal, se eu pudesse explicar, eu vou conseguir assimilar. Ele falou, eu posso te explicar, você vai assimilar, mas na hora da prova é só você e não vai ter como eu ir lá ler a prova pra ti. Eu vou te dar um período, você vai aprender a ler. E ele fez um cursinho ali pra aprender a ler e tal. Se alfabetizou, alfabetização. E tirou a habilitação. Meu pai comprou carros, meu pai teve casa. Meu pai construiu uma casa linda, cara. Se você for ali na Zona Leste, pô, todo mundo fala que quando vai lá na nossa casa, acha a nossa casa linda, pô. Né? Ele construiu algo assim que, tipo... Eu falo, pô, meu pai foi bem sucedido. Ele veio do interior... Né, trabalhou, meu pai, quando eu descobri dele, que ele trabalhou como escravo, porque na época ele falou que tinha 10 anos, ele trabalhava numa fazenda, onde ele trabalhava, recebia e tinha que gastar o dinheiro na própria fazenda para comer e vestir, então era um processo ali infinito e ele ficou preso naquilo, até que um dia alguém resgatou ele de lá, e aí ele foi seguindo até chegar na Feira do Mutirão. Então, cara, meu pai foi muito bem sucedido, assim. Então, sempre falei, tive a oportunidade de falar pra ele. E a gente hoje tudo isso graças a ele e a minha mãe, né? Qual é o nome do seu pai? José Gonzaga. José Camarão Gonzaga. dos Santos. Camarão. Nossa, olha, já tem um camarão, já tem um... Que legal, que irado, Ricardo. Que demais essa história. De verdade, eu tô aqui impressionado de fato. Não é só vender um bodó, né? A gente fala que não é só vender um bodó. E tanto é que a gente ficou 2 anos, eu falo. Pra gente passar, a gente conquistou 52 mil seguidores. Sim. No off. Só postando vídeo, nosso conteúdo, né? Alguns vídeos ali engraçados e tal. No orgânico, né? Vocês criaram uma comunidade. No orgânico. Porque eu não queria... Ninguém soube. Até hoje tem gente que não sabe que meu pai morreu. É mesmo? Acha que Caraca. Então, pra te ver só como meu pai foi um cara sensacional, eu falei pra ele que eu quero ser um homem melhor do que ele foi, eu quero ser um pai melhor do que ele foi. E hoje eu tive a oportunidade nesse período agora, que eu tava na feira, de atender 4 clientes dele. Cliente, pô. Nossa. Cliente. Eu, como enfermeiro, como técnico, nunca vivi essa experiência. De um profissional chorar, de um cliente teu chorar pela morte do outro. Entendeu? Então... O cliente dele foi lá, pergunta, pô, e aí teu pai e tal? A voz embarga, você dá uma pausa claro. E fala, pô, meu pai ele faleceu. Cara, quando eu falei isso, o cliente lá teve impacto, baixou a cabeça. Os 4, mano, começaram a chorar. Começaram a chorar sem ter vínculo de sangue, familiar, nada, entendeu? Então, tipo, pra mim, assim, eu falei, cara, meu pai foi... E onde eu passo, as pessoas conhecem, pô, Rei do Bodó, teu pai passou aqui e tal. Mano, cara, gente boa, me ajudou
nunca ouvi falar mal do meu pai, mano. Minha mãe morre de ciúme dele, que eu falo, meu pai, se não fosse meu pai, eu falo. Então, um cara sensacional, ele foi assim, um cara mesmo extraordinário, que é pra mim, é um exemplo de homem, de pai, né, que eu quero ser melhor que ele. E você já é, sim, com certeza. Cara, dá pra ver que o orgulho que você tem do seu pai, o que ele construiu, esse legado que deixou pra você. E hoje eu falo que o Rei do Bodó, pra mim, de todas as heranças que ele deixou, financeira, material, né, tudo isso, não é nada. Pra mim, o principal que ele deixou foi o legado do Bodó. Porque ali a galera vê, pô, que a gente faz com amor, com dedicação, com carisma, com simpatia. Os clientes vêm, pô, pelo nosso atendimento de qualidade, a gente extrovertido. Mas o legado do Bodó, porque eu falo que daqui a 100 anos, quando eu não estiver mais aqui, vai ser contínuo, perpétuo aí. Vai ficar o teu nome e a tua história, né? Aquilo que você fez, eterno, exatamente. Outro parênteses. Quando eu falar parênteses, lá vem. É alguma lição, alguma coisa que eu extraio disso tudo. Já comentei isso aqui, mas vou bater na tecla disso tudo. Existe uma diferença, Ricardo. Já falei isso em outros episódios, mas vou continuar repetindo, que é para poder fixar na mente da minha audiência, do pessoal que está acompanhando, da tua audiência que vai estar assistindo esse episódio também, que existe uma diferença entre herança e legado. Herança você deixa para alguém, é algo extrínseco, é material. E ele é finito, ele acaba. Herança não, é algo intrínseco. Você deixa em alguém, é dentro. Ele é infinito, porque você morre, mas o seu nome, a sua história vai ficar marcada na mente aqui da pessoa, do que você fez, do que você construiu. Você tá me entendendo? Sim. Então foi isso que o teu pai fez em você, deixou pra você e pras outras pessoas. Tanto é que tu viu, 4 pessoas foram lá, não sabiam da notícia da morte do seu pai. E eles choraram, eles ficaram impactados com a notícia quando receberam. Eu acho isso muito lindo e também é isso que eu quero transmitir, passar e deixar o meu legado também, sabe? Assim como também você vai é o sucessor do seu pai, eu tenho nem sombra de dúvida que você vai chegar muito mais longe que o seu pai. Isso, também. Sabe? Não, sem dúvida. E isso que tu tá vivendo agora é só o começo. Ainda tem muitas outras coisas grandes e maiores e melhores que Deus vai fazer na sua vida. Cara, pra você ter uma noção, a gente fala assim, como eu tava falando pra ti, a gente vê no off, assim, porque eu falo que, pô, era muito fácil, às vezes, você se vitimizar, né? Sim. Conseguir algo através de vítimas, assim, né? Do vitimismo, como eu falo. Minha mãe é um exemplo disso, sabe? Porque minha mãe, ela trabalhou com os melhores médicos aqui de Manaus, com os melhores advogados daqui de Manaus. Porém, eu nunca vi ela, assim, pedindo ajuda. Tipo, não, eu tô não. Tudo a gente... Passando o perrengue que for, ela nunca se vitimizou e... Pelo contrário, sempre sorrindo, com um sorriso no rosto, brincando, alegre. Uma mulher, assim, sabe? Sensacional também. É isso, cara. É isso. E era isso que eu queria transmitir pra galera, entendeu? Eu não queria deixar esse lado, assim que eu falo, fraco né, sentimental ali, transmitir pra galera. Então, eu deixava no off. Eu não postava no hospital com meu pai, eu não postava em determinado momento de doente, não, pô. Não. Ninguém sabia que meu pai era doente, né? E não precisam saber também, Não precisava, né? A gente construiu isso, né? E graças a Deus deu certo, né? Hoje a gente é o que é por conta disso. Hoje, a gente ficou 2 anos e meio, eu falo, no off, porque eu não queria. Eu sabia o potencial do Rei do Bodó. Eu sabia que a gente ia virar um garoto propaganda, né? Um marketing de muitas empresas aí, né? O rosto de muitas empresas. Porém, eu não queria, pô. Porque eu queria viver aquele momento, pô, com meu pai, entendeu? De tomar um café, às vezes de sair, de olhar ele, assim, pela última vez. Então, cada momento que eu vivi com ele parecia que ia ser o último, pô. Foi o último. Aproveitou pra mim. Cada momento. Máximo, aproveitei ao máximo. O café, o almoço, fazia de tudo pra estar ali com ele, entendeu? Com a minha mãe também. Hoje eu moro com a minha mãe, a gente tem uma convivência muito boa, assim, então a gente dá apoio, suporte um pro outro, sabe? E então a gente não postava, não falava. Hoje não, hoje você já vê o Rei do Bodó em podcast, você já vê o Rei do Bodó na Globo. Na TV, caraca, velho. Então é algo sensacional. Coisas que eu falava pra ele que ia acontecer e hoje vieram acontecer, sabe? A gente fez... Depois que ele faleceu, a gente teve um convite pra ir pra Iranduba, no Festival Gastronômico Bodó com Farinha. A gente foi.
eu falava pra ele que iriam fazer uma música do Bodó. E fizeram uma música do Bodó, o Márcia Novo e o Frota, que foram os compositores da música, me convidaram pra participar do videoclipe da música, como autor também da música lá. Então, pra mim é muito gratificante ver tudo isso acontecendo. A gente foi pra Globo, né, com o nosso cardápio do Bodó ali, né, linguiça picadinho, pudim de Bodó. Então a gente chegou na Globo, foi ao ar, o programa é de casa. Então pra mim foi sensacional tudo isso, vendo acontecer. E eu falei, caralho, porra, meu pai, desculpa. Não, que isso, pode ficar à O vontade. meu pai deveria estar aqui. Se velho, Claro. Eu falei pra ele, entendeu? Quando o cara mandou mensagem assim, minha esposa tava do lado. O cara mandou, pô, ó, tem uma matéria e tal que é pra Globo, não sei o que. Eu falei, irmão, falei pra esse velho, pô, falei que a gente já tá lá. Então, pra mim, é sensacional. Pra mim era natural, porque tudo isso que vai acontecer e que ainda que tá acontecendo e que vai acontecer, eu já falei pra ele, entendeu? Falei pra ele, deixei bem claro que ia acontecer, que a gente ia fazer dar certo. E graças a Deus tá dando certo. Hoje a gente tem parcerias com empresas aqui de Manaus, né? Grande, né? Uma galera que, tipo, eu não conheci, pô. Ele faleceu, a gente pagava internet, é muito engraçado, esse perrengue é bom. Conta. A gente tava em casa, aí, pô, pagava internet, e eu fui lá na internet, né? Eu não ando com um pingente do Bodó pra cima e pra baixo aí, né? Só pra eventos importantes como esse. E aí, eu fui lá na loja, né, de atendimento da internet que fornecia pra gente. E fui lá, conversei, tal, queria saber se podia mudar, queria ver se eles poderiam, uma parceria, né? Claro. Pai, mas só que ninguém me tratou bem, né? A galera olhou assim e tal, tipo, não, tem que ligar, não sei pra quê e tal. Tá bom. Aí minha mãe falou, não, tem que pagar. Eu falei, mãe, não vamos pagar mais não. Amanhã alguém vai ligar aí pra fechar uma parceria com o Rei do Bodó, a gente não vai pagar mais internet não. Cara, e foi dito e feito, mano. Através de uma amiga minha, ela mandou mensagem, mano, ó, tava vendo o teu conteúdo, minha mãe é tua fã, ela te ama, e ela sempre vinha falando, pô, o Rei do Bodó e tal, e aí eu fui pesquisar, e eu vi, teu material é muito bom, tem um alcance muito grande e tal, vamos fechar uma parceria. Aí ela me convidou pra uma reunião, a gente foi, perguntou, foi muito transparente com ela, e falei, ela falou, pô, vamos colocar a internet na tua casa. Eu falei, não, na minha casa eu não quero, pô. Eu quero que tu coloque a internet na feira. Se tu conseguir colocar a internet na feira, pra todo mundo acessar lá, gratuito e tal, aí a gente fecha uma parceria. Ela falou, pô, posso tentar. E até então não deu certo. Mas aí a gente tá lá na minha casa. Sim, Mas é o aí começo, eu falei, Claro. não, eu quero na feira. E aí, cara, o dono da empresa mandou mensagem no Bodozap. Num dia, ele, pô, quanto tá o Bodó e tal? Eu, tá tanto aí. Pô, separa pra mim tanto. Tô indo aí. Eu nem sabia quem era o cara, mano. Ele mandou mensagem, eu entendi normal. É um cliente, E cliente grande de Manaus, né? Um peixe grande, um peixe grande. Um bodozão. Um bodozão. E aí... Foi fisgado. Pô, e aí, cara, ele foi lá, isso. pá, e aí ele comprou, né? Tinha uns grandes, eu separei pra ele, falei, tá aqui, ele tem mais. Eu falei, tem, pô, tá aqui, pô, tu quer o Michael, pô, valeu, obrigado e tal. Ele até que tava mandando mensagem, né? Ele, pô. Ele falou, pô, eu que sou o dono da empresa que te contratou, pô. Eu, mano, é contigo mesmo que eu quero falar, mano. Vem cá, pô, tá rolando a live aqui, ó. Quase 700, 800 seguidores aqui, ó, ao vivo na transmissão. Porém, cai, pô. Porque a internet que é ruim, pô. E aí, qual a possibilidade de colocar uma internet pro Rei do Bodó aqui, pra fazer essa parceria e tal? E, pô, vou falar com uma equipe de engenharia, pô, pra eles colocarem o poste aqui e botar a internet pra ti. E foi, mano. E aí deu certo, a gente tem internet na Feira do Mutirão, né? Parceria Rei do Bodó, então é muito legal. Assim. E colocaram em casa, muito show, muito sensacional. Essas coisas, como você falou, palavra tem poder. A gente jogou isso, né? Com fé, principalmente com fé. Acreditou e fez acontecer. Sim, cara, há poder nas nossas palavras, as palavras têm poder, né? Jesus estava pregando e ele deu uma palavra forte de exortação para os seus discípulos e para a multidão e começou um monte de gente a sair, né? A pessoa fala, cara, que palavra dura. Aí alguns com o coração duro começaram a se retirar. Aí já estava todo mundo disperso saindo, aí ele olhou para os seus discípulos e vocês? Perguntou, né? E vocês não vão sair, não? Não vão junto com eles? Aí Pedro se levanta, né? Abre a mão e fala, para onde mais eu posso ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Sensacional. É incrível isso, eu acho muito legal, cara.
Antes de encerrarmos, já estamos indo pro finalmente, concluímos, a gente tem um bate-bola jogo rápido. Show, bate pronto. Bate pronto, Esquiva fala uma de palavra alguns aí. e bora ver se o bodó é agilizado, né? Bodó Bora ver. pronto, um bodó pronto. Bodó... Simbora, vamos lá? Show. Vamos lá. Um time de futebol. Não sou adepto a time de futebol, mas amo futebol. Joga bola. Qualquer partida. Nem a que eu seleção assistir, brasileira. né? Agora não. Ultimamente não, né? Ultimamente não. Não, tranquilo. Uma cor favorita. Roxo. Roxo, mano? É, roxo. Um boi de Parintins. O bodochoso. O bodó é muito bom. Cara, uma música. Uma música, cara, ultimamente agora que acompanhou a gente nessa trajetória, Sonho, Atitude 67. Cara, toda vez que eu ouço, lembra do meu pai, lembra da história que a gente tem passado, tem vivido, é muito massa. Um livro. Um livro do Bodó ao milhão. Vamos lançar ainda, hein? Vamos, Pra vocês comprar. Tenho nem dúvida disso, cara. Um filme. Um filme, cara. Um filme que eu gosto que assisto com meu filho é Harry Potter. Legal. Uma série. Uma série Game of Thrones. A Casa do Bodó. Muito bom. Cara, quando você ouve a palavra sucesso, quem é a primeira pessoa que vem na sua mente? Meu pai, sem sombra de dúvidas. Meu pai é um cara que foi bem sucedido. Uma pessoa que te inspira? Minha mãe. Meu pai foi um cara de sucesso, mas minha mãe me inspira muito. O que é sucesso pra ti? Sucesso é o que eu sempre falo pra minha esposa. É você ter sua família perto. Você tem quem ama por perto, sabe? Pra mim hoje é muito gratificante eu, como empresário, empreendedor, ter o tempo de qualidade que eu tenho com a minha família. Hoje eu posso sair da feira, tomar um café com a minha mãe, com a minha esposa, com meu pai, com meu filho. Hoje eu posso... Coisa que meu pai não fazia. Eu sempre falava pra minha mãe que, meu pai nunca teve um tempo comigo de pescar, de jogar bola e tal. E hoje eu posso, graças a ele, posso fazer isso com meu filho. Estar presente, né? Porque não adianta nada a gente tá aqui, mas a gente tá aqui, ó. Tá perto, mas não tá presente. Não está online. Exatamente, cara. Cara, você vai olhar pra sua câmera ali e vai passar uma mensagem pros Ricardos, pros outros os bodozeiros aí. Bodozeiros e bodozeiros, exatamente. Pessoas que estão passando por perrengue, né? Que estão começando ainda a caminhada, estão se decidindo qual nicho, que vão empreender, né? Que também são de lá da Zona Leste, são de lá, sabe? Passa uma mensagem, exatamente, cara. Fala aí. Cara, o início nunca vai ser fácil, sempre vai ser difícil. Você vai passar por momentos difíceis. Mas uma coisa eu falo pra minha esposa, né? Você sempre tem que estar sorrindo. Lembra uma frase que eu falo pra ela, né? A alegria do Senhor é nossa força. E eu sempre vou estar alegre, sorrindo. Pra você que quer começar algo no marketing, estuda um pouco sobre nicho. Faz algo que você ama, né? Se dedica àquilo. Transmite aquela energia que você tem nisso pra galera. Seja um cara verdadeiro, transparente, porque o Ricardo que você tá vendo aqui é o Ricardo que tá nos bastidores, é que tá na rua. É esse cara que vai dar certo. E principalmente, que eu sempre falo, honra seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra e você vai ser um cara de sucesso. Vai ser um bodozeiro e uma bodozete de sucesso. Achei isso maravilhoso, esses jargões, essas linguagens próprias de você. Nossa, é muito bom a comunidade, a Bodolingue, cara. Pra quem não te conhece, que quer te conhecer, vende o teu jabá, né? Fala os teus perfis aí pra te seguir e tal. Pra galera que não sabe quem é o Rei do Bodó, meu amigo, como assim? Tá sem Bodonete. Então já segue aí nas redes sociais, Rei do Bodó, em todas as redes sociais. Se você pesquisar no Google, meu amigo, vai aparecer lá o Rei do Bodó lá. Vai aparecer o Google Maps pra você seguir o Rei do Bodó. E é o encontro da Bodó City. Lá onde você vai ver o bodó vivo, o bodó descascado, filé de bodó, cabeça de bodó, língua de bodó. Se você não quiser ir, manda mensagem no Bodozap ou então liga no Bodofone que o Bodoboy entrega em toda Manaus. 64 bairros, 10 invasões e o Bodoboy vai lá deixar pra vocês. Beijo do Bodó! Maravilhoso, muito bom. Ricardo, eu quero agradecer pelo convite, adorei, amei a tua história, a tua trajetória, o começo, de saber tudinho isso, esses bastidores, né? Eu acho que tem histórias aí que tu nunca contou em algum lugar. Não. É a primeira vez na íntegra aqui, fico muito feliz e honrado por isso, e honrado por isso.
E eu quero agradecer a minha audiência, a você que chegou até aqui o final. Né? Deixa o seu like. Muita gente assiste o podcast, Ricardo, e não é inscrito no canal, bicho. Então custa nada, aproveita que é de graça, pô, tu não paga nada. Né? Deixa, esmaga aí o gostei, fideliza no like. Comenta aqui o que você achou da história e da trajetória aqui do Ricardo, o rei do bodó. Pelo amor de Deus. Né? É o mínimo que você tem que fazer aqui. Comentar, elogia, fala o que você achou da história de vida dele. Cara, que cara incrível, que história impressionante. Fiquei muito surpreendido, impactado. E é só o começo da vida dele, da história dele, que Deus vai fazer, honrar ainda as posições que ele vai alcançar. E muito obrigado a você aqui. Então se inscreve, vai. Clica no sininho aí, aperta gostei, comenta, compartilha. E comenta aqui também qual é o próximo convidado, quem que você quer que sente aqui nessa mesa cast, participe, fala os seus perrengues, os seus bastidores, mostra as suas dificuldades até chegar. O que ele passou, né? Os seus corres antes de chegar no close. Muitos veem o close, mas não sabe os corres que ele fez. Olha né? aí o corre do bodó. Olha aí o corre do bodózão. Tá maluco? Você é louco, olha aí, ó. No mais, é isso. Né? Se você quer patrocinar esse podcast, tá aqui o e-mail na descrição desse vídeo. Entre em contato comigo também no @paulovedutra ou @papo de perrengue, nas todas as redes sociais. Segue, curte, né? Acompanha a gente, nossos conteúdos, nossos cortes também. E é isso, eu quero agradecer. Olha pra aquela câmera lá, pra geral, dá um tchauzinho, muito obrigado. Toca aqui, cara, valeu, tamo junto. Beijo do bodó! Valeu. Tchau.